uma história importante, porque a história ela revela as raízes, né? Então ouça com atenção. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guajará-Mirim foi fundada no dia 20 de maio de 1928 pelo pastor Januário Soares, que ao chegar aqui encontrou os seguintes irmãos: Maria Fausta Ramos, Bem-vindo Ramos e Maria Salomão. Os primeiros cultos ocorreram na Avenida Constituição, ali no centro, ao lado da casa da irmã Maria Fausta. Logo após foi transferido para esse endereço, né? Avenida Leopoldo de Marques, bairro Tamandaré. E primeiro funcionou ali por muito tempo, ali na frente, né? Onde que era a bicicletaria do irmão Nilo. O primeiro templo de alvenaria foi construído na gestão do pastor Joniato Lobato, já nesse endereço atual. Mas vale lembrar que Guajará-Mirim, na época, era uma comunidade pequena, situada às margens do rio Mamoré, e ainda fazia parte do estado do Mato Grosso. Sua população, né, na grande maioria, oriunda dos estados nordestinos, que, fustigados aí pelos horrores da seca, procuravam na Amazônia melhores dias, animados aí pelo crescente investimento, né, devido ao período da extração da seringa para a produção da borracha. E infelizmente muitos sucumbiram perante os horrores, né, das endemias reinantes aqui na região, como a malária, a hepatite, beriberi, entre outras endemias. E em meio a essa comunidade nascente, Guajará-Mirim, que na língua tupi-guarani significa cachoeira pequena, surgiu, né, como uma nova comunidade aqui, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com o objetivo de cumprir a ordem de Jesus: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nossos primeiros crentes, nossos pioneiros, eles cumpriram com muito esmero o ministério da pregação e do ensino. O resultado espiritual testifica a favor deles. No início éramos poucos, mas nos tornamos a gloriosa semente da parte de Deus para formar essa linda igreja que completa 98 anos. O pastor Januário Soares, pioneiro desta obra, juntamente com os irmãos da época, plantaram a preciosa semente do Evangelho. E como salmodiou o poeta sacro, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O difícil e doloroso trabalho missionário do pastor Januário Soares e de seus auxiliares, com certeza, resultou em uma colheita abundante para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guajará-Mirim. Daquela época, lembramos-nos com muita saudade de alguns de seus auxiliares, os primeiros crentes de Guajará-Mirim, sendo eles Maria Fausta Ramos, Bem-vindo Ramos, Maria Salomão, Badra Jorge, Maria Piauí, todos de saudosa memória. Pode haver outros nomes ausentes desse registro histórico, mas certamente estão com seus nomes escritos no céu. Dos primeiros crentes, temos ainda a grata satisfação e o prazer de ter ainda em nosso convívio a irmã Maria Setúbal Monteiro, hoje com 88 anos, que é a mãe
da irmã Safira, do pastor Manuel Monteiro. Essa é a idade mesmo, né, pastor? 88 anos, graças a Deus. E no dia 20, meus irmãos, a igreja vai completar, né, com a graça de Deus, 98 anos. Honramos com profunda gratidão o trabalho e o legado desses homens de Deus que, com fé e coragem, prepararam o terreno para que pudéssemos caminhar hoje. Reconhecemos que a nossa história foi edificada pela dedicação de 32 pastores, líderes abnegados e corajosos, que não pouparam esforços no serviço ao Senhor. Todos deixaram suas marcas, positivas ou negativas, na história dessa igreja. Com respeito e reverência, rendemos homenagem a estes homens de fé, citando cada um por nome. Primeiro, pastor João Soares, o fundador. Segundo, pastor Ursulino Costa. Terceiro, pastor Luiz Higino. Quarto, pastor Raimundo Almeida. Quinto, pastor Jorge Timoleon. Sexto, pastor Quirino Pérez. Sétimo, pastor José Marcelino da Silva. Oitavo, pastor José Miguel de Carvalho. Nono, pastor Francisco Nascimento Garcia. Passou aqui por 2 períodos. Décimo, pastor João Evangelista. 11º, pastor Túlio Barros Ferreira. 12º, pastor Emitério Bertolo Gomes. 13º, pastor Abdias Pereira da Costa. 14º, pastor Joviniano Rodrigues Lobato. Passou por 2 períodos. 15º, pastor Hilário Pereira da Silva. Também passou por 2 períodos. 16º, pastor Ananias Gomes da Silva. 17º, pastor José Ribamar Coelho. 18º, pastor Osmar Rodrigues de Araújo. Também passou por 2 períodos nesse campo. 19º, pastor Ivanildo Alves Campos. 20º, pastor Belmiro Balbino de Azevedo. 21º, pastor Joel Luiz dos Santos. 22º, pastor Emanuel Amador Reis. 23º, pastor Josiel Barbosa de Azevedo. 24º, pastor Manuel Ferreira Tavares. 25º, pastor Olímpio Bezerra de Oliveira. 26º, pastor Osmar Almeida Santos. 27º, pastor Carlos Antônio Marinho. 28º, pastor Haroldo Mariano. Deixa eu respirar um pouquinho agora. 29º, pastor José Posidônio Aparecido da Silva. Vilha, pastor. 20º, já acabou o 20º, era o 30º. 30º, pastor Antônio José Viana da Silva, em memória. 31º, pastor Obdiel da Silva. 32º, pastor João Batista Filho. E no dia 12 de dezembro de 2022, pastor Hernani Alves de Oliveira foi empossado como o novo pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cumprindo assim o chamado de Deus e atendendo a convocação da Semaverão. Com a ajuda de Deus, o pastor Hernani tem exercido uma liderança zelosa e frutífera à frente dessa igreja. Deus abençoe a todos.